é mais difícil dele ser mexido. Existe o testamento cerrado e o testamento particular. Esse cerrado e particular já são mais restritos, então mais usado é o público. Acredita-se que os testamentos, eles foram inventados pelos romanos. Os romanos foram quem fizeram isso. E o testador, aquele que faz o testamento antes de morrer, e o testamento só tem validade, presta atenção nessa expressão, o testamento só tem validade enquanto o testador morre. O testador, ele é o dono da herança, então ele decide quem são os que irão receber a herança do testamento. Muito bem, é verdade que existe uma relação misteriosa, biblicamente falando, entre sangue e vida. Coloca para mim, por favor, Levítico capítulo 7, versículo 26. Quando Deus deu as leis a Moisés, nesse texto aqui, olhe para mim rapidinho, você vai observar que Deus ele se preocupou com animais, ele dá uma lista de animais puros e de animais impuros. E quando o judeu, eu vou ler aqui o pensamento de um rabino chamado Sefer Hashinushi, ele vai dizer o seguinte, entre sangue e vida, abre aspas. Esse rabi chamado Sefer, ele vai dizer que o sangue contém um mau temperamento, preste atenção, e que o consumo desse sangue vai envolver que a pessoa que o consuma adquira traços perversos. Deus falou nesse texto a Moisés: não comereis sangue, qualquer das vossas habitações, que é de aves, que é de gado, pode colocar o próximo versículo, toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. O judeu acredita que existe uma relação, que eles falam que é considerado um mistério sagrado, que Deus não permitiu que nenhum tipo de animal fosse consumido com sangue. Deus deu essa ordem na lei. Só que quando nós falamos de pecado e morte, há grupos de pessoas que acreditam na aniquilação. Como assim, pastor Narciso? Eu já ouvi dizer, não vou dizer que li, porque nunca li. Na verdade, eu li uma vez numa revista de escola bíblica dominical, muito tempo atrás, que algumas pessoas dos adventistas dos 7º dias, eles têm um pensamento do aniquilacionismo. E o que seria um aniquilacionismo? Eles dizem nessa tese que Deus é tão bom, e por ele ter o atributo chamado bondade e justiça, Deus não vai criar nenhum ser, tá? E a gente precisa entender que a morte, ela não é o fim. Por exemplo, o pensamento aniquilacionista, o que é aniquilar? Aniquilar significa retirar determinada coisa da existência. Então Deus, por ser tão bom, em algum momento da eternidade, para mesmo aquelas pessoas que ficaram na condenação do juízo eterno, elas serão aniquiladas, ou seja, em algum momento da eternidade, Deus ele vai fazer que essas pessoas deixem de existir. Só que quando você olha na Bíblia Sagrada, você não vai ver respaldo, porque Deus não vai fazer nenhuma vez aquilo que ele trouxe à existência desaparecer. Isso vale para seres humanos, isso vale para animais, isso vale para aves e para toda a matéria. Até mesmo dentro da natureza, eles dizem que o argumento que eles usam é que a matéria, ela pode ser alterada. Escute, a matéria, queimou um fósforo aqui na minha mão, voltou a fumaça para lá, voltou para o estado gasoso, e aqui virou pó, virou cinza, não desapareceu, mudou a matéria. Ou seja, a matéria muda, mas ela não deixa de existir. Então, biblicamente, é difícil você encontrar argumento para esse pensamento, que em algum momento da eternidade, Deus vai fazer com que você deixe de existir. Isso para aqueles que não conseguiram a bênção de viver a eternidade com Deus. Preste atenção. Onde é que o Senhor quer chegar? A gente vai observar que a partir do momento que a pessoa morre, e a morte, ela não é o final. Diga assim comigo, a morte... Fale para fora, a morte não é o final. Não é. Porque o naturalista filosófico, ele pensa o seguinte: vou viver aqui, vou dar o meu melhor aqui, vou fazer tudo o que eu posso aqui, vou aproveitar ao extremo aqui o meu bel prazer. Tudo que acontece na minha vida é consequência do meu trabalho, é sorte, pensamento do naturalista filosófico, é sorte, então eu vou viver aqui dessa forma. Por quê? Porque ele não acredita no além. Então a morte para ele, morreu, acabou. Só que a morte, ela não é o final. E existem algumas teorias
Por exemplo, da onde vem sua alma? Existem 3 principais teorias na teologia, eu até trabalhei isso com meus alunos na aula de antropologia, que é o traducionismo, o criacionismo e o pré-existencialismo. O pré-existencialismo diz o seguinte, que antes de você nascer, Deus já tinha um estoque de almas preparadas. Preste atenção nisso aqui. Deus já tinha um estoque de almas preparadas. Então, quando você nasce, Deus pega uma alma que estava pronta e coloca em você. A segunda teoria é chamada de criacionismo. O criacionismo diz que no momento da concepção, no momento que você está sendo gerado, no momento da sua concepção, Deus ele cria a sua alma naquele momento. Só que isso é refutado porque Deus parou o ato de criar no 6º dia. E a terceira tradução, ou o terceiro conceito é o traducionismo. O traducionismo diz que no momento da sua concepção, a sua alma já passa da forma, no momento que você está sendo gerado, no ventre da sua mãe, ali a sua alma já está sendo gerada. E essa parece ser uma teoria que se encaixa mais com as Escrituras. Mas pastor, a grande pergunta é, onde é que estão as almas? Nesse momento, os irmãos que morreram com Jesus, onde eles estão? Nesse momento, os irmãos que morreram sem Jesus, onde eles estão? Também temos 2 teorias. Alguns irmãos acreditam, baseado no texto de Eclesiastes, capítulo de número 9, que as pessoas que morreram estão dormindo, estão como? Esperando o arrebatamento, esperando o juízo final, quando elas irão levantar para prestar conta diante do tribunal de Cristo. Mas os nossos irmãos reformados, como batistas e presbiterianos, não acreditam na teoria que chama-se sono da alma. Para eles, as pessoas que morreram sem Jesus, escute isso, para eles, as pessoas que morreram sem Jesus já estão sofrendo. E as pessoas que morreram com Jesus já estão gozando no paraíso como um ladrão que estava ao lado de Jesus. Qual é a base que eles usam para isso, pastor? Muitas. E uma das principais bases que eles usam para isso é o texto da parábola de Rico e Lázaro em Lucas capítulo de número 16, onde nós vamos ver um abismo, onde do lado esquerdo estão os maus e do lado direito estão os bons, mas eles estão conscientes. Uma pergunta que nasce sobre as pessoas que não concordam com essa teoria, preste atenção. As pessoas que não concordam com essa teoria, baseado no texto de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 10, quando Salomão escreve esse texto, ele diz, olha, o além, para onde você vai, lá não tem ciência, lá não tem trabalho, lá não tem nada. Então tudo que você tem para fazer, faça enquanto você está vivo, porque depois que morre, segue o juízo. Então ele diz, e se uma pessoa já está consciente, como é que estão aquelas mães que já estão conscientes no céu, mas que os filhos ainda estão desviados aqui na terra? Será que eles conseguem ter paz diante de Deus, sabendo que estão gozando da eternidade, mas aqui embaixo seus familiares ainda não se converteram a Cristo Jesus? Contrarepondo, as pessoas que defendem essa tese vão dizer que as lembranças que essas pessoas terão lá não serão lembranças más, mas serão lembranças boas. Só irão se lembrar de coisas boas, porque estão perto do Senhor Cristo, o Cordeiro. Muito bem, você pode dar um glória a Deus para ajudar o pastor? Muito bem. Quando eu falo que alguém morreu, repita comigo, alguém morreu. Eles não deixaram de existir, eles só mudaram de endereço. Quando alguém morre, e cá para nós, aqui perto da Cidade Nova, onde tem aquele hospital modelo, que estão fazendo ali um trabalho de saneamento básico, você vai pegar aquela Rua do Fio, dobrando para a sua direita, e uma daquelas travessas tem um centro espírita. Os espíritas, nas suas reuniões, eles fazem a necromancia. E o que é necromancia, pastor? É a consulta ao morto. É a famosa mesa branca, onde as pessoas vão se reunir e elas vão trazer aquelas pessoas que morreram para que elas possam falar. Só que a própria lei de Moisés, no livro de Levítico, no livro do Êxodo e até mesmo no livro de Deuteronômio, vai dizer que a necromancia, ela não pode ser feita. Deus diz que todo bruxo, que todo aquele que fosse falar com mortos, que todo aquele que praticasse a magia negra e a necromacia, ele teria que ser apedrejado e teria que ser morto dentro de Israel. E cá para nós, como é o além? Ninguém sabe. Pergunte por quê? Porque nunca ninguém voltou de lá para dizer como é. Então a morte, ela é um inimigo que o homem teme até hoje. Só que preste atenção, a morte, ela tem 2 formas. Quantas formas? Repita comigo e diga morte física. Fale bonito, morte física. Diga morte espiritual. A Bíblia vai dizer que tem 2 formas de morte. A morte física é que todos vão morrer, exceto aqueles que serão arrebatados. E você pode ser um. Você gosta, né?
E aqueles que não serão arrebatados, segundo a Bíblia Sagrada, eles passarão pela morte. Porque a morte foi o inimigo que Deus deixou para dominar o homem, e o homem nunca conseguiu vencer ele. Se você olha os filmes de Hollywood, se você olha as megas produções da Netflix, o que é a busca do homem? É a eternidade, é rejuvenescer, é fazer sua cirurgia, é ir para Marte, é fazer alguma coisa, porque toda vez que a morte bateu com o homem, ela venceu o homem. Só que a segunda morte, ela é a morte espiritual, e preste atenção, a morte, ela não é aniquilação. Eu discordo biblicamente totalmente. Todas as vezes que o Senhor Jesus falou sobre juízo, ou falou sobre paraíso, ele fala de modo eterno. Ele diz que aqueles que morreram sem ele sofrerão eternamente. Sofrerão como? Nenhuma vez, e Jesus falou mais do inferno do que do céu, nenhuma das suas passagens, falando sobre o estado intermediário, Sheol, Guiena, Tártaro, Hades, abismo, senso plênio, a Igreja Católica criou mais o purgatório e por aí vai. Só que todas as vezes que Jesus fala do juízo, nenhuma vez ele dá nenhuma intenção no texto que em algum momento da eternidade, para bem ou para mal, esse juízo ou essa bonança vai acabar. A Bíblia nos ensina, e se você começar a analisar os evangelhos, as cartas paulinas, você vai observar que ela vai ensinar que tanto o gozo eterno, viver com Cristo na eternidade, é eterno, e que o juízo de Deus, o inferno, o Guiena, o lugar de punição final, ele também é eterno. Então, a aniquilação, ela é a interrupção, ou melhor, a aniquilação não é a interrupção da existência. Quando você morre, você continua existindo. Só que agora, esse relacionamento, essa forma de viver vai ser diferente. Quando uma pessoa morre, onde é que estão os nossos pais na fé? Onde é que estão as mães, os pais, os nossos pastores que já foram? Será que eles já estão gozando de um entorno? É interessante que o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, quando João vê o altar de Deus, ele vai observar que naquele altar tem almas que estão clamando por aqueles que estão aqui. E dizendo para o Cordeiro, quando é que tu vai cumprir a tua palavra e julgar o nosso sangue que foi derramado? É mais um texto forte para dizer que aqueles que morreram estão conscientes, esperando o arrebatamento da igreja, intercedendo para que Cristo volte, cumpra a sua palavra e siga seu juízo. Ou eles estão dormindo, pastor, porque 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, Paulo vai dizer que quando Jesus abrir o céu rasgar, e quando Jesus voltar, aqueles que estão mortos ressuscitarão. Então, aonde é que estão essas pessoas que morreram fisicamente e que morreram espiritualmente? Se a morte tem dois pontos, preste atenção. Segundo os reformados, eu já disse isso para vocês aqui, essas pessoas estão conscientes. Mas agora preste atenção, ignorando a morte espiritual. Quando a Bíblia fala de morte espiritual, isso é muito pior. Por quê? Porque os vivos, ou melhor, os mortos espirituais, são os famosos vivo-mortos. Deus falou para Adão e Eva: Adão, se tu comer desse fruto, se tu comer dessa planta, se tu comer desse fruto, tu vai morrer. É interessante que quando você lê Gênesis, Adão viveu 926 anos. Quanto tempo? O cara viveu quase 1 milênio, irmão. Ele tem 2 vezes a idade do Brasil. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Adão viveu 926 anos de vida. Só que interessante que após ele comer aquele fruto, o que aconteceu? Ele morre espiritualmente. E biblicamente, morrer espiritualmente significa eu estar no culto dando glória, mas estar longe de Deus. Isso realmente é complicado, porque a morte física, ela vai me levar para um plano, para uma outra realidade que eu não sei, que eu não conheço. Só que é interessante que a Bíblia diz que o que vence o pecado, pergunte o quê? É a morte. Olha como Deus é. Deus sabe que o homem tem uma falha na matriz. Corrupção é herdada, culpa herdada. E ele sabe que o homem é pecador. Você já parou para pensar? Eu estava conversando com a irmã Flor. Ela deve estar vendo essa mensagem na casa dela agora. Eu estava esse final de semana na casa dela e eu disse para ela: irmã Flor, a senhora já imaginou se nós tivéssemos 80 anos de vida, 90 anos de vida e tivéssemos um vigor de um jovem de 20, não sentisse dor, não sentisse nada, tivesse vigor? Meu irmão, se o ser humano, ele é tão ruim que Deus deixou só uma fase de vida para ele com vitalidade. Quando você entra na faixa etária dos 40, se você não começar a se cuidar, já começa a aparecer as dores. A sua força começa a ir embora. A sua visão precisa de óculos. Os seus ouvidos parecem que não escutam mais direito. Por quê? Porque se Deus deixa você ser um pecador com vitalidade, você vai dar muito trabalho para Ele. E Deus, sabendo que o homem é pecador, e preste atenção,
Pode mandar a sociologia tentar resolver, não resolve. Pode mandar psicólogo resolver, não resolve. Pode mandar a ONU resolver, não resolve. Porque o problema da humanidade é o pecado. Nenhum país de primeiro mundo consegue colocar o homem na linha. Nenhuma sessão de terapia, de yoga, de nada consegue trazer o homem para a realidade e para seu estado normal. Porque o problema do mundo só pode ser resolvido por um mediador novo. Por alguém que possa resolver o problema de quê? Do pecado. E olha o que Deus fez. O pecado é tão abundante. A Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a alma que pecar, essa morrer. O pecado é tão forte, ele tem tanta força, que Deus disse, pecado, tu vai até aqui, mas tem uma coisa que vai te parar. Pergunte o quê? O que para o pecado é a morte. A partir do momento que você morreu, eu estou falando fisicamente, a partir do momento que você morreu, que só ficou o teu corpo, e ele volta para o pó, e a tua alma sai, não sei para onde ela vai. Ah, pastor, mas eu tenho uma alma e um espírito, eu sou tricotômico. Olhe para mim. Então, o tricotômico acredita que ele tem, repita, corpo, alma e espírito. Ele acredita que a parte que sente as emoções é a alma, e que a parte que se interliga com Deus é o espírito. Só que o dicotômico, diga dicotômico, acredita que alma e espírito é só uma coisa, que tanto a alma quanto o espírito é a parte imaterial. E quando os autores bíblicos falam dela, eles não estão dizendo que o homem tem 3 partes, mas eles estão enfatizando a parte imaterial. Uma outra mensagem eu te explico isso com calma. Só que preste atenção, quando eu olho para esse sentido e não sei para onde eu vou, a única coisa que pode me parar é a morte. E quando a morte chega, eu não consigo mais pecar. Eu só peco enquanto eu estou vivendo aqui. A partir do momento que chegou a morte, acabou para mim. Só que agora eu estou em outra realidade. Meu irmão, olhe para o seu irmão aí rapidinho. Você que está em casa também, olhe para ele, diga assim para ele: para onde tu vai depois que tu morrer? Olhe para mim aqui. Você acredita que a Bíblia é a verdade? Eu também acredito. Tanto que eu baseio a minha filosofia de vida aonde? No livro. Para muitos eu sou louco. Como é que um homem pega a sua família, dirige uma igreja e baseia a vida dele num livro de 4.000 anos o antigo e 2.000 anos o novo? Isso é fé. Isso não é para quem quer, é só para quem Deus dá. Você entendeu? Então eu baseio a minha filosofia de vida na Bíblia. E é para você dar glória que eu vou falar agora. E creio que a Bíblia é a verdade. E a Bíblia está recheada de textos dizendo que não acaba aqui. A Bíblia diz que aqui é só uma passagem. A Bíblia diz, amonte tesouro lá. A Bíblia diz, se preocupe com o além. A Bíblia diz, viva aqui pensando no além. A Bíblia diz, viva aqui pensando no futuro. Por quê? Porque a morte é só um outro plano. A questão é que o homem não para pensar: como eu irei viver ou passar a eternidade? Amém ou não amém? Esse outro plano, escute irmão, esse outro plano só é possível, escute, como é que com a morte o pecado acaba. A carta aos Hebreus vai ensinar que Deus tem uma maneira de lidar com o pecado e encerrar ele. Eu já falei qual é a morte. E Paulo, ou melhor, a palavra vai deixar clara que toda vez que o pecado vai se aproximar, a pessoa morre. A Bíblia vai dizer, o que vai parar o meu pecado é a morte. Agora a pergunta é, quem vai parar a morte? Alguém já conseguiu vencer a morte? Escute mais um pouquinho então. Maravilha que jamais vamos entender. Primeiro, como é que Deus, através de Jesus e do Espírito, quis salvar nossas vidas? E outra, isso foi feito através de uma morte, repita essa expressão, diga, vicária. A morte de Cristo foi vicária. Pastor, o que significa uma morte vicária? Vicária significa morrer no lugar de alguém. A morte de Cristo foi substitutiva. Como assim, pastor? Notem que precisa haver uma expiação. Os gnósticos acusaram Paulo e os autores do Novo Testamento de Cristo ser um fantasma. E Paulo e João ficou muito chateado. Pergunte por quê? Porque um fantasma não sangra. E para ter expiação, para ter substituição, Deus falou lá no Gênesis: toda alma que pecar, morrerá. Toda vez que alguém morria,
o sangue de alguém tinha que ser escorrido. Por exemplo, por que Deus não escorreu o sangue de Adão e Eva? Pergunte para mim, por quê? Porque ele encheu o Éden de animal. Olha como Deus é inteligente. Já sabendo na presciência que Adão vai pecar aqui na frente, ele já deixou um monte de cordeiro, de cabra, para que quando Adão pecasse, o animal morresse no lugar de Adão. Porque quando alguém chegava diante de Arão, sacerdote, estou lendo o Antigo Testamento esses dias, chegava diante de Arão com 2 bodes, Arão pegava um bode, falava para o pecador, vem cá, põe a tua mão aqui na cabeça desse bode, vamos transferir, olha como era o simbolismo, vamos pegar o teu pecado e a gente vai transferir o pecado para esse bode. Acho que tinha bode que não aguentava, irmão. A partir do momento que ele colocava a mão na cabeça do bode, simbolicamente o pecado daquele homem era transferido para aquele bode, e aquele bode era mandado para o deserto. Vai embora e leve o pecado de todo esse homem. Deus criando métodos, só que falíveis, para tentar amenizar o pecado do homem. Ou seja, escute, todo o sistema do Antigo Testamento, para expiação de pecado, funcionou. Para quem? Temporariamente, o Antigo Testamento. Agora preste atenção nisso aqui. O sangue, lembra que eu falei? Repita comigo assim, diga: o sangue e a vida tem uma relação vital. Fala, irmão, vital e misteriosa. O sangue e a vida tem uma relação misteriosa. Tanto que Deus falou, não coma nada com sangue. Preste atenção. Sem sangue não há. Coloca para mim Hebreus 9, 22. Olha o que diz o texto. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Se purificam com o quê? E sem derramamento de sangue não há remissão. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1 ao final do capítulo 1, ele vai dizer que sangue de touros, de bodes, de ovelhas, não podem tirar pecado. Profeta Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, vai dizer que sangue de animais não podem expiar pecado. Precisaria de um sangue, mas de um sangue puro, eficaz, eficiente, um sangue ímpar, um sangue que pudesse. Mas quem? Pega de Moisés, pecou, matou. Pega de Noé, tomou umas, plantou uma vinha, amaldiçoou um dos filhos. Pega de Davi, adúltero, assassino. Precisaria de um sangue. Eu estou falando de grandes homens de Deus. Pega de Samuel, não tem, pecou. Calma, o sangue, repita comigo, e para você falar isso com a boca cheia, porque foi esse sangue que nos alcançou. Diga assim: o sangue é suficiente, eficiente e eficaz. Suficiente para salvar todo o planeta Terra. Calma, todo o sistema solar, todos os planetas, todas as galáxias, até o que nós não sabemos, mas é eficiente. Coloca o verso 28, olha aqui, aleluia. Aí ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de... Ele não fala pecado de todos. Porque Deus morreu por todos. Não está aí. Coloca Isaías capítulo 11, por favor. Ou melhor, 53, 11. Isaías 53, 11. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo com seu conhecimento justificará a todos, a muitos. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos, não todos, com a sua parte, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porque derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Você está no rol dos muitos. Escute, para você o sangue não é só suficiente. Calma. Para você o sangue não é só suficiente. Para você ele é suficiente? Aleluia. Suficiente, eficiente e eficaz. Como assim, pastor? Escuta, irmão. Lá no Egito, olha como Deus vem dando pistas do que ele vai fazer. Lá no Moriá, Abraão, sobe para o monte. Vou pegar, não pega, só sobe com teu filho. O menino sobe.
chegou, avistou o monte, olhou para os homens que estavam com ele, desce vocês daqui, olha a fé desse homem, nós vamos lá adorar e vamos voltar. Meu Deus, ele estava indo sacrificar o rapaz. Ele disse assim, nós vamos lá adorar e nós vamos voltar. Quando chegou lá, o menino olhou e viu que ele era cobaia e falou, pai, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? Aí ele fala, Jeová Jiré. Calma, primeira pista, quando Abraão olha que ele vai dar-lhe no menino, Abraão tinha tanta fé, só fala se você dá glória a essa, que se ele matasse Isaac, Wesley, ele acreditava que Isaac morreria e Deus ressuscitaria ele. Então ele foi pro 12 mesmo, a faca estava amolada, irmão, devia ser uma pedra, estava amolada, viu? Escute isso, de repente Isaac olha quem está lá, oh meu Deus do céu, passa um tempo, lá vem João Batista, pegando todo esse ensinamento. João Batista conhecia os 39 livros do Antigo Testamento, era profeta. Esses profetas de hoje sabem tudo, menos Bíblia. Os profetas da Bíblia sabem Bíblia até o tutano. Preste atenção, quando João Batista prega 30 anos, falando que vem um cordeiro, de repente Jesus aparece na cena do batismo, ele abre a boca e diz assim, eis o cordeiro de Deus. Escuta, lá no Egito, livro do Êxodo, o Senhor falou, Moisés, pega um cordeiro, pega o quê? Pega o quê? Mata ele e passa o sangue na porta. Aleluia. A porta que tinha o sangue, o Espírito entrava, matava quem estava com sangue lá, sim ou não? O que era que o Espírito fazia? Diga Páscoa. Diga Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Diga Páscoa. Páscoa. O povo vai comemorar depois no deserto. O que significa paz? Libertação, não do Egito, mas libertação do pecado que Deus deu. Preste atenção nisso aqui. Deus está dando dicas, só que agora Cristo vai se apresentar. Agora escute, deixa eu terminar aqui. Repita comigo, diga assim, santidade, justiça, foram satisfeitas. Escute isso aqui. Se tu não der glória agora, está estreito. Eu vou falando e tu vai te alegrando. Agora, estamos livres do tribunal de Deus. Coloca para mim 1 João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, parte B. Olha para mim. Diz a história que Satanás se apresentou transfigurado para Martinho Lutero e disse para ele, Lutero, tu é um pecador. Ele falou assim, o que eu fiz? Ele puxou um pergaminho e rolou no chão um pergaminho imenso e disse, tu fizeste isso, tu fizeste isso, tu fizeste isso. E Lutero falou, que mais? Isso, e que mais? Isso, e que mais, Satanás? Isso, tem mais alguma coisa? O diabo falou, não. Aí Lutero falou, se escreve lá embaixo, o sangue de Jesus. Para você se alegrar, lá vai. Agora, estamos livres do tribunal de Deus. Escuta, Paulo vai dizer, coloca para mim esse texto, por favor, Romanos capítulo 3, versículo de número 21. Rápido, vamos ganhar tempo, porque a hora já foi embora. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Lutero falou assim, Deus, tu és injusto, porque o salário do pecado é o quê? Lutero não entendia. Se o homem peca, por que Deus não mata ele? Diz a história que quando ele foi traduzir a Bíblia, ele parou a tradução aqui no alemão e foi orar. E quando ele descobriu que a justiça de Deus era Cristo, a história da humanidade mudou para sempre. Olha o verso de número 24, por favor. Pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Pode colocar o próximo. Olha esse texto aqui, a quem Deus propôs. É esse texto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante para manifestar a sua, olha isso aqui que eu vou te falar, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados. Era assim, irmão, olhe para mim, Paulo está dizendo assim, ó, pecou, morreu. Quando um cordeiro morria na antiga aliança, Deus estava falando assim, vou dar um pause. Vou tolerar. E a humanidade pecando, e Deus tolerando. E a humanidade pecando, Deus tolerando. Por quê? Pergunte por quê? Porque a nova aliança tinha que acontecer. Escute. Só que a nova aliança só pode acontecer se o testador morrer. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que um testamento só vale quando quem fez ele morre? Deus não poderia começar uma nova aliança se o testador
não morresse. Segura. Agora podemos fazer parte da família de Deus. Meu Deus, se isso não te alegra, meu irmão. Como as casas marcadas no Egito, agora somos marcados pelo sangue de Jesus. Vou falar melhor. A ira de Deus, essa aqui que ele tolerou, por causa do sangue de Cristo, não pode mais te pegar. Não pode mais te pegar. Se ele olhar para cá agora, ele está vendo o quê? Um monte de pecador, sim, mas justificado e adotado pelo sangue do seu Filho. Agora preste atenção. O poder da morte. Lembra que eu falei que ninguém venceu a morte? 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 54. Teve um que venceu ela. Paulo aparece e fala assim, ó: e quando esse corpo corruptível, esse que está gordo, acima do peso, com colesterol alto, vai dando glória aí, irmão, se revestir de incorruptibilidade, e o mortal se revestir de quê? Aí vai se cumprir a palavra que está dita: tragada. Ó, segura. E aí ele ainda faz graça no versículo 55. Ele fala para ela: ô morte, dá glória, pelo amor de Deus, meu irmão. Ô morte, cadê tua vitória, morte? Aleluia. Escuta isso aqui, ó. Diga comigo, estou terminando. Jesus é o mediador. A palavra mediador vem do verbo mediar e significa designar alguém que se coloca entre as duas partes necessitadas de conciliação. Agora, entre você e Deus, glória, tem um cordeiro no meio, conciliando. Entre você e Deus tem um sangue aspergido. Entre você e Deus tem um cordeiro imaculado. Lá vai, presta atenção nisso aqui, ó. Paulo disse a Timóteo: só há um entre o homem e Deus. E já tentaram colocar São Cipriano, e já tentaram colocar São Jorge, e já tentaram colocar Maroca, e já tentaram colocar Nazica, e já tentaram colocar Buda, e já tentaram Maomé. Não adianta, só tem um entre Deus e o homem. Escuta, lá vai, olha para mim. A única maneira de você, isso aqui é sério, só fala se você dá glória. A única maneira de você não sentir a ira de Deus é se você for justificado pelo sangue do testador. Agora escuta, para terminar com chave de ouro. Repita comigo e diga assim: morte efetiva. Não fale bonito, morte efetiva. O testamento só valeria após a morte do testador. Se Jesus estivesse vivo aqui agora, não valeria o testamento, porque o testamento só vale quando o testador morre. Agora olha que coisa tremenda isso. Você conhece um testador que fez um testamento? Escute, o camarada é rico, falando assim: vou deixar uma casa para fulano, vou deixar um apartamento para fulano, vou deixar milhares para fulano, ciclano. Só que ele morreu e ele nem tem certeza se vão cumprir o que ficou no testamento. Só que esse testador é tão fora de série que ele morreu. A partir do glória, a partir do momento que ele morre, o testamento está valendo. Só que ele está vivo para ver. Escuta. Calma. Quem deixa a herança, oh glória, te alegra, meu irmão. Quem deixa a herança é o testador. É quem? Se o cara morreu, ele não sabe se o filho vai receber a herança. Só que o neto testador deu a herança e está dizendo para o pai: pai, é dele, ele tem direito, é teu filho agora. Lá vai, para terminar, algo inédito em Cristo. Nunca ninguém morreu para validar o testamento e em seguida ressuscitou. Quando o testador morre, ele não sabe se isso vai se cumprir, sim ou não, irmão? Olhe para o seu irmão, terminei, e diga para ele assim: mas o nosso testador, ele vive. E ele é o mediador entre Deus e os homens.
entre homem e Deus. Aleluia. Curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Querido Deus, muito obrigado. Tu és o mediador entre o homem e o Senhor. Obrigado por essa noite. Não temos palavras para te agradecer. O reino de Deus não vai ser instaurado. O reino de Deus já está entre nós. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Tu és, Senhor amado, o testador que vive. E o Senhor faz questão de garantir que todos os teus filhos receberão a tua herança, a vida eterna.